Diz Gênesis 13:8. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, porque estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar com as nossas irmãs, Helena, vamos orar com a Marli também, que está conosco. Deixa-me ver aqui se tem mais alguém aqui nos acompanhando. O Jonathan, a Elis, Caroline, o Evanir, boa noite para vocês, Caroline, a Dona Iracema, o Evanir, o Gilson Antônio, Yamara, o Ricardo Soares, a Flávia, a Helenita, a Nelita, a Bruna. Muito bem, esses estão participando conosco dessa meditação vespertina, Dona Vilma Borges também, e a Flávia, né? Vamos orar agradecendo a Deus pela alta da Roberta, né? Ela ganhou o TEL e o TEL continua internado na incubadora lá em Patrocínio, esperando fortalecer os pulmõezinhos dele, né? Para ele poder vir para Carmo do Paranaíba, já que ele nasceu prematuramente. A Roberta está aqui, em Carmo do Paranaíba. Oremos por ela. Vamos também agradecer pela alta da Dona Geralda, mãe da Sueli, que esteve internada com Covid. E agradecer a Deus pelas suas demais bênçãos. Marli Tavares e Jaqueline, né, conosco. Vamos orar. Assim também pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão dessa porção da palavra que foi lida. Eterno Deus, te agradecemos pela tua bondade renovada no dia de hoje, pela tua fidelidade que dura para sempre. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos a vida do Theo, filho da Roberta. Ó Deus, que o Senhor visite ele agora lá no hospital, em Patrocínio, que o Senhor fortaleça os pulmõezinhos daquele bebê e que breve ele possa ter alta e estar aqui na companhia da sua mãe, dos seus avós, tios e dos irmãos da igreja. Abençoa a Roberta, dando-lhe saúde e tranquilidade. Também abençoa a Sueli, ó Deus, acalmando seu coração, dando a ela firmeza. E esteja Deus abençoando seu pai, curando ele da Covid. Esteja Deus tendo misericórdia dos demais que se encontram adoentados. E também te damos graças, ó Deus, pela melhora da mãe da Sueli, pela recuperação de outros irmãos, ó Deus. E assim pedimos também agora a direção e a iluminação do Espírito Santo.
Amém, Amauri. Deus abençoe. Nós estamos meditando, irmãos, em Gênesis 13. O que diz a palavra em Gênesis? Lembrem que nós estudamos, no último estudo, a história de Abraão, o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão creu e obedeceu. Ou seja, a fé verdadeira me leva à obediência. E Abraão é por isso chamado de o pai da fé. Ele foi justificado pela sua fé. E Abraão é também um exemplo para nós de como devemos viver pela fé no meio desse mundo terrível. Abraão é um exemplo para nós. Por outro lado, o Ló mostra-nos o texto que alguém se desvia da fé. Veja o que acontece com Ló, diferentemente de Abraão. Chega um momento, né, que o rebanho de ambos é tão grande, afinal eles eram dois homens prósperos, né, tanto Abraão quanto Ló, seu sobrinho. Eles enriqueceram ainda mais lá no Egito. Há estudiosos, né, pregadores, que dizem que a quantidade de rebanho, de gado, de Abrão, por exemplo, era mais do que 1000 cabeças. E possivelmente eles possuíam mais de 100, ou seja, de 100 a 200 tendas. Olha só, hein? Cada um deles. Então eles eram muitíssimos ricos. E acontece que os servos destes homens começaram a se desentender, dado a quantidade de rebanho, né, para ser pastoreado e a necessidade de pasto, de cuidados, e eles começaram a se desentender. Então Abraão entende que era hora de se separarem, de cada um tomar o seu rumo. E aí o Abraão, versículo 8, diz: olha, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, é hora então da gente se separar, né? Então, o que Abraão fala? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E vamos fazer assim, para que haja paz. Então a gente percebe que neste homem de fé há também sabedoria. E as riquezas que Abraão possuía não impediam de continuar firme no propósito que ele havia sido chamado por Deus. Veja que as dificuldades não o impediram de permanecer no propósito de ser bênção para as nações, e também a sua prosperidade não o impedia de obedecer a Deus. Infelizmente, muitos, buscando riquezas nesse mundo, caem em tentação e se afastam de Deus. Muitos fazem dos tesouros deste mundo seus falsos deuses e abandonam o verdadeiro Deus e os seus propósitos. Calvino diz que há algumas pessoas que Deus não permite a riqueza e coloca limitações nelas para que elas não se desviem de Deus, porque Deus conhece o coração humano e sabe quão propenso o coração humano é para a idolatria. Bem, a verdade é que Ló faz uma escolha, e a escolha Ló faz demonstra que ele havia se desviado. Ele também foi um homem de fé, o Ló, desde quando ele acompanha o seu tio Abraão nessa jornada. Certamente também ele se converteu ao Deus eterno e todo-poderoso, que havia feito a promessa a Abraão, por isso o acompanhou. Ele era um homem justo também,
porque no Novo Testamento se diz que Ló se incomodava com a perversidade em Sodoma e Gomorra, e ele é chamado de justo, mas ele se desvia. E isso mostra que nós também corremos risco de nos desviarmos dos propósitos de Deus quando, por exemplo, somos tomados pela cobiça, pelo orgulho, pela avareza, pelo egoísmo e especialmente quando somos seduzidos pela mundanidade, pelo secularismo. Olha quantos pecados que eu citei, quantos erros que eu acabei de citar e de comentar aqui e que Ló cometeu. Ou seja, o Ló foi negligente. E veja, as expressões que são usadas aqui, né? Então, o versículo 10 de Gênesis 13 diz: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha aí aquela ideia, né, que aponta para a queda de Eva lá no jardim. Veja como os olhos têm importância. Veja como que a concupiscência, né, dos olhos é terrível. Diz que ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Lembra que quando Eva cai, né, ela também tinha visto a fruta e viu que ela era boa e agradável para se comer, e aí não levou em conta, né, o que Deus tinha dito, mas sim a sedução de Satanás. E o que acontece com Ló aqui é que, de igual modo, ele vai ser seduzido pela atração do mundo. Ele já era um homem rico, abastado, um chefe, porém diz que ele é tomado por avareza e ele fez uma escolha errada. Diz que, versículo 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Quem está acompanhando esses estudos, quem está acompanhando esses estudos bíblicos em Gênesis, desde o princípio, né, desde o início, quando começamos, em algum momento você me ouviu dizer, né, que a expressão partir para o Oriente é se afastar de Deus, é uma ideia de se afastar do Éden, se afastar da presença de Deus. Então é uma expressão interessante em Gênesis. Ló fez a sua escolha, ele partiu para o Oriente. Então a indicação aqui é que Ló fez uma escolha, ele escolheu se afastar de Deus, essa é a ideia. Não apenas se afastou de Abraão, até porque o próprio Abraão havia dito para que isso acontecesse para o bem deles, para a paz entre os servos dele. Mas quando diz que ele partiu para o Oriente, boa coisa não é. Ele está escolhendo o mau caminho. Ele poderia ter ido por outra direção, mas ele foi enganado pelos seus olhos. Enquanto que Abraão olhava pelos olhos da fé, daí ele ser chamado de pai da fé, o Ló é dirigido pelos olhos da carne. Então, o Ló faz uma escolha movido pelo orgulho, né? Eu sou poderoso. Ele faz uma escolha movido pela incredulidade, porque ele tinha esquecido aqui agora, né, do seu Deus, de Deus que havia se manifestado a ele, Abraão. E por um instante ele se aparta de Deus. E a gente vê que ele é tomado pelo egoísmo, né, e pela avareza. E ele se torna então negligente. O que mais diz aqui o texto? Versículo 11, né? Escolheu Ló para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separado de outros. Nas cidades da campina.
ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Ló caminha numa direção contrária, veja bem, na direção de Sodoma e Gomorra, e em vez de caminhar para a luz, ele caminha para as trevas. O que mais que a gente pode ver aqui? Que além de se distanciar de Deus, ele se apaixona, né, por aquela sedução mundana, por aqueles prazeres do mundo. E nós sabemos a história, né, de Sodoma e Gomorra, como os pecados daquelas cidades inflamaram a ira de Deus. Então, Ló fez uma escolha errada, equivocada e mais, pecaminosa. Infelizmente, se Deus não fosse por nós e usasse de graça para conosco o tempo todo, também nós cairíamos no terrível erro de usarmos mal a liberdade que temos e fazermos escolhas erradas, equivocadas e mal. Ai de nós se não fosse o Senhor por nós. Também, como Ló, faríamos decisões e escolhas erradas na nossa vida. Então, por isso, precisamos submeter todas as coisas à direção de Deus, à aprovação de Deus. Precisamos submeter as nossas decisões e escolhas à direção de Deus. Abraão fazia isso e nós vemos isso no decorrer da sua história. E enquanto que Ló simplesmente se deixou levar pela sedução do mundo, as riquezas, a ganância, a avareza e a própria carne, e ele se deu mal. Sabemos o restante da história, o quanto que Ló se deu mal. Bem, humanamente falando, o Ló teria feito a melhor escolha, né? Quando ele escolheu a terra bem regada, a terra fértil. O problema é que, levado ou conduzido ou seduzido pelo mundo sem Deus, distante de Deus, ele fez uma conta errada. Por quê? Porque sem Deus e longe de Deus, o muito nunca é suficiente. A quantidade nunca é o bastante. Porque o muito e a quantidade sem Deus e vivendo no pecado sempre é um problema, sempre é um espinho, sempre é um incômodo. Mas quando fazemos a escolha por Deus, pelos desejos de Deus, não importa a quantidade, não importa se é muito. Porque uma vez que fazermos a escolha por Deus e a sua vontade, sempre estaremos em paz. Sempre estaremos com a nossa esperança naquilo que é correto e naquilo que não desaponta. Lembrem que no último estudo nós falamos que Abraão recebeu a promessa de ser pai, de ter filhos e de ter uma grande geração, de ser pai de multidões, pai de nações. Também recebeu a promessa de receber por herança uma terra, Canaã, de ter uma propriedade. E ele sai da casa dele, da casa dos pais dele, em direção a esse lugar que Deus haveria de mostrar. Mas vimos também que a promessa que Deus faz a Abraão compreende algo maior do que filhos e terra. Compreende uma bênção espiritual eterna. E foi isso que moveu de fato Abraão. Abraão caminhava em direção ao novo céu e uma nova terra. Abraão caminhava em direção a uma cidade edificada por Deus. Então, ele estava muito tranquilo. Ele estava tão tranquilo que ele deixa o seu sobrinho fazer primeiro a escolha. E o seu sobrinho escolhe mal. Por quê? Porque ele está olhando, enxergando apenas com os olhos carnais. Ele está
seduzido pelos prazeres desse mundo corrompido. Mas Abraão sabia em quem ele estava crendo. Abraão sabia quem tinha feito a promessa. E quem fez a promessa era fiel. Essa promessa era fiel e justo para cumprir cada uma dessas promessas. Por isso Abraão se lança nas mãos de Deus, se coloca nas mãos de Deus. E ele fica com aquela terra que restou, porque a que aparentemente era melhor, o seu sobrinho egoísta tomou posse. Mas Abraão fica com aquele resto da terra. Só que tem uma coisa, ele fica com a bênção. É como se Ló tivesse trocado a bênção de Deus pelas coisas materiais. E isso nunca dá certo. Jesus certa vez disse: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não estou dizendo que Ló tenha perdido a sua alma. Como eu já disse, ele era considerado no Novo Testamento um justo. Alguém diferente também dos seus contemporâneos com quem ele conviveu. Tanto é que Deus, por sua divina providência, o livrou do juízo de Sodoma e Gomorra. Nem que seja ou fosse à força, carregado pelo pescoço, puxado pelo colarinho por anjos. Mas Deus o salvou. Porém, Abraão, sendo um homem de tanta fé, ele sabia que Deus cumpriria sua promessa. Então não importava a direção que ele tomasse, desde que Deus o acompanhasse. E era isso que ele desejava. E Deus não decepcionou Abraão. Deus o abençoou. E Deus foi com ele. E Abraão prosperou e cresceu ainda mais. Queridos, Abraão é nosso modelo de homem de fé. E Abraão nos aponta para Jesus, porque olha o que diz o versículo 15. Diz o versículo 15. No 14, Deus fala para Abraão, depois que ele se separou de Ló: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Eu vou dar essa terra para o seu descendente. Ou seja, Deus estava reafirmando aquela promessa feita no capítulo anterior. Deus estava dizendo a Abraão: você fez a escolha certa, você fez a escolha correta. E pode confiar, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou dar essa terra para você e para sua descendência. E essa palavra descendência, a mesma palavra para semente, nos aponta para aquele que é o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E Jesus Cristo é este, então, descendente de Abraão. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, que em Cristo se cumpre todas as promessas feitas por Deus a Abraão, em que ele teria uma grande descendência, que é a Igreja de Cristo. Ele seria bênção para todas as nações e em Cristo as nações são abençoadas. E Abraão herdaria algo muito maior do que aquilo que os seus olhos viam. De fato, nós que cremos em Cristo, herdamos algo muito maior do que uma casa, um carro, uma fazenda, bens. Nós herdamos pela fé, nós herdamos a vida eterna. E essa vida está em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos a garantia de que nós vamos herdar essa promessa. É o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo como garantia, como penhor da nossa herança. Por isso, louve a Deus, adore a Deus, exalte a Deus. Ele fez a promessa.
e Ele é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Uma das promessas que Deus faz hoje é de que todo aquele que é arrependido se achegar a Ele, em confissão, em arrependimento, Ele perdoa os pecados. Por isso nós podemos nos achegar a Deus agora, em súplica, e confiar na sua graça, no seu amor que é generoso. E então tomarmos posse do seu maravilhoso perdão. Também temos a promessa de um novo céu e uma nova terra, acima de qualquer bem ou propriedade que alguém pode conquistar aqui nesse mundo. Aliás, o tempo todo, Deus está nos corrigindo a forma da gente perceber as coisas, corrigindo a forma da gente enxergar e viver, para que a gente não fique enamorado deste mundo, apaixonado por este mundo, e sejamos enganados com a luxúria e os prazeres desse mundo, com as facilidades e os bens desse mundo, para que não percamos a visão da glória que está por vir e ser revelada nos filhos de Deus. E Deus usa tribulações, aflições, angústias, doenças, e várias outras dificuldades para nos moldar, nos aperfeiçoar, corrigir o nosso caminho e salvar o nosso coração de ser seduzido, como Ló foi, de ser enganado, como Ló foi. Por isso, também clamemos por misericórdia ao nosso Deus. Vamos orar? Vamos fazer isso? Vamos orar com a Kerley, que está conosco, com o Rubens Soares, que está conosco. De fato, Deus é a nossa única esperança. Com a dona Edelfina, saudades também da senhora irmã. Deus abençoe a Gislane e a dona Nega também. Deus abençoe a dona Badia, a Maristela. Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanharam nessa meditação vespertina, né? A Marli, a Lucimara, lá do Paraná, né? O Hélio Pires, lá de Vazante, Ana Maria Rosa, né? Que Deus abençoe a Enildes, a Adriana Ribeiro, a Elza Luiza, a Selma Soares, o Antônio César, o Amauri e tantos outros aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, Neiva, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos misericórdia por nós, ó Deus. Salva-nos, ó Deus, de decisões precipitadas, egoístas, mundanas, como a que Ló tomou, naquele dia em que ele se apartou de Abrão, escolhendo, ó Deus, aquilo que aos olhos humanos era favorável, sem buscar a direção e a orientação do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Abrão, a exercitarmos a nossa fé nas promessas feitas por Ti a nós. E, por causa das promessas, obedecermos. Por causa das promessas, buscarmos a direção e a orientação do Senhor para a nossa vida em todas as áreas, seja na área financeira, seja na área do trabalho, na área do lar, na área da igreja, seja em qual for o caminho ao qual o Senhor nos tem chamado. Deus, permita que exercitamos a nossa fé. Ó Deus, te agradecemos, porque quando as coisas não acontecem como nós queríamos, na verdade é a providência do Senhor trabalhando em nós e por nós, para nos quebrantar, para corrigir a nossa visão, para nos moldar e para que tenhamos a percepção correta e não venhamos a ser seduzidos por este mundo egoísta, maligno, esse mundo anticristão, mas, ao contrário, que venhamos a andar com os olhos da fé, como Abraão, que venhamos a andar altaneiramente, que venhamos a andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por promessas tão maravilhosas como a perdão de pecados
que nós temos em Cristo, a promessa da vida eterna, do novo céu e nova terra, de uma herança incorruptível que nos aguarda e que será revelada aos filhos de Deus no dia da volta de Jesus Cristo. Que, como Abraão, nós também possamos aguardar e esperar esse dia, Deus, para que jamais o nosso coração fique fixado nas coisas desse mundo, mas possa estar voltado para aquelas coisas que ainda haverão de ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe Donizete, Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.